Você marcou aquela corrida com seus amigos e quando chegou no dia, começa aquela chuva. Ou você está numa etapa decisiva do seu campeonato e de repente começa aquela chuva e você nunca correu na chuva ou não sabe como correr, sempre foi muito mal em todas as vezes que você correu na chuva, então esse vídeo aqui é para você. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho do guia básico aí do que você precisa pensar num dia que você vai correr de kart e começa a chover, ou tá chovendo forte, tá chovendo fraco, o que você precisa ter em mente. Eu vou passar aqui várias coisas que podem te ajudar a ter um resultado bem melhor na chuva, se esse for o seu caso. Então, vamos nessa. Meu nome é Rodrigo Santos, eu sou piloto de kart há mais de 10 anos, e eu vou falar um pouquinho sobre, principalmente aqui no começo desse vídeo, tudo que envolve a pilotagem na chuva, né? O que você precisa pensar. E também um pouco do dia que você for correr, quando isso acontecer, o que também é bom você levar em consideração para você ir, para você voltar em segurança, em paz e sofrer menos com uma corrida na chuva, porque muda muita coisa. Então, vamos lá. Eu anotei um monte de coisa aqui no meu notebook aqui do lado, então por isso eu vou olhar para cá de vez em quando para lembrar de tudo que eu tenho para falar, tá? Então, primeira coisa é o pneu do seu kart, né? No kart rental não existe pneu de chuva, né? Você vai sempre andar com o pneu azul, que é o pneu duro, pneu slick, né? Que não é feito para andar na chuva. Então, o que naturalmente vai acontecer é que você vai escorregar muito mais, né? Vai ser muito mais difícil fazer as curvas, você vai ter que andar mais devagar, etc, etc. Vai ter muito menos tração. Então é bom vocês tenham certeza disso. Não existe pneu de chuva no kart rental. No profissional existe, tá? Mas no kart rental, esse que você combinou uma corrida com seus amigos ou o campeonato amador que você tá, não vai ter outro tipo de pneu. Como que você freia, né? Em geral, as curvas, né? Geralmente para os traçados aí no kart rental, geralmente cada traçado tem umas 2 a 4, às vezes 5, enfim, depende. Curvas que você realmente precisa frear, né? As outras você mais tira o pé. E na chuva, se você frear do mesmo jeito que você freia no seco, provavelmente não vai dar certo. Uma porque no seco você sempre, também tem um vídeo aqui do canal que eu já falei um pouco sobre isso, você sempre tenta fazer o traçado mais reto possível, então você vai abrir, né, na entrada de curva para tangenciar e abrir de novo. E esse espaço, né, esse trajeto que eu falei, é o trajeto onde tem mais borracha. Então, consequentemente, quando isso molha, quando tá chovendo, né, isso fica muito mais escorregadio. Então, se você fizer exatamente esse traçado, você não vai conseguir segurar o kart ali. Ele vai escorregar. Então, para frear, preferencialmente freie fora da borracha. Então, você está chegando perto de uma curva que você precisa frear, vai mais para o lado de dentro, freia o kart primeiro, depois você pode tentar abrir um pouco para conseguir embicar o kart. Ainda assim, não é tão simples, né? Você pode fazer isso que eu falei, ou frear um pouco dentro, deixar passar a linha da borracha, mas aí depende muito de cada curva, tá? Para depois frear, né? Tem piloto que faz isso, que até vai na linha da borracha mesmo e freia depois da borracha e vira, que é onde consegue tracionar, porque é a parte suja da pista e onde ninguém passa. Então ele faz bem aberto, mas consegue virar o kart, né? Então, a regra é você evitar frear onde está a borracha, porque quando você fizer isso, você vai perceber que o kart praticamente ele acelera mais. Então não compensa, né? E o traçado, que eu também já falei um pouco, é isso de tentar cruzar a borracha, mas depende muito de cada pista, o tipo de chuva que tá, né? Se for uma chuva, a pior de todas sempre será essa garoinha, né? Se for uma garoinha leve,
é onde fica mais escorregadio tudo, é muito difícil você perceber onde está seco, onde está... Então você tem que testar muita coisa. Quando está muito molhado, muita chuva, é mais fácil você entender onde você pode e onde você não pode passar. Tá? Mas sempre tentar evitar a parte da borracha. E vai ter lugares que não vai ter jeito, né? Um miolo, por exemplo. Você vai fazer um traçado muito parecido com o seco, né? Quando for uma sequência de curvas. É difícil você fugir disso, né? Porque senão você vai ter que fazer muito mais percurso. Mas em alguns casos, ainda assim, compensa. Então, a chuva é muito teste, né? E depende muito da quantidade de água que tem na pista. Se tá muita chuva, as coisas ficam mais estáveis para você perceber. Agora, se a chuva tá fraca e tal, às vezes está mais molhado num lugar do que no outro. Então, você tem que tomar alguns cuidados. O acelerador. É bom você pensar sempre que o acelerador na chuva, você vai usar muito mais ele, você vai modular ele. Você vai ficar aquele famoso bombeando o acelerador para dar tração, porque muitas vezes, no seco, né, a gente simplesmente vira e dá o pé no acelerador antes do ápice ou no ápice, né? A gente tenta, o ideal é isso. E na chuva você vai virar e o kart vai reto. E aí para ele ir tracionando, aos poucos você vai tentando dar uma acelerada que ele vai virando. Mas se você pisar com tudo, você vai rodar. Então é muito controle de acelerador na chuva. Você usa bastante isso, né, na chuva. Isso também vai te ajudar muito. Mas para ter a tração, esse bombeado tem que estar um pouco fora da borracha, senão você não vai ter tração, você vai continuar escorregando. Então, por isso que tem que tentar sempre cruzar a borracha de cada parte da curva, tá? O volante, né? Você vai perceber que você vira muito mais volante, né? Você vai virar muito mais volante porque você vai virar e não vai acontecer nada, então inconsciente você vai tentar virar mais, você vai virar mais vezes. Às vezes tem pilotos que fazem esse volante mais agressivo na chuva, né? Para também provocar o kart para conseguir pegar a tração, porque é difícil dependendo de como está a pista. Então você vai usar mais volante. Zebras também. As zebras, elas podem, na chuva, elas podem salvar ou acabar com a sua corrida. Então, você tem que tomar muito cuidado, depende de cada zebra. Aquelas zebras que são serrilhadas, né? Que quando você passa o pneu faz aquele barulho assim, uma coisa assim. Ela tende a te segurar mais, né? Ela vai te segurar mais. As zebras lisas, às vezes elas te ajudam a fazer uma curva que está muito escorregadia. Então, se tem uma curva que está muito escorregadia e tem uma zebra lisa e você for nela em linha reta, provavelmente ela vai te ajudar a fazer essa curva, porque quando você sair dela, você vai tracionar por causa do peso que vai cair, né? E aí o peso caindo traciona e você consegue sair, né? Mas, muito cuidado, porque é meio que contra-intuitivo às vezes, mas você está passando na zebra e você quer virar. E se você virar na zebra, a chance de você, né, se a roda virar enquanto você está passando na zebra, a chance de você rodar é muito grande. Não que é uma regra, depende de N questões, mas depende do seu kart, depende da zebra, do estilo da zebra, enfim. Mas você tem muito mais chance de rodar, então recomendo que você tente passar o mais reto possível enquanto você estiver na zebra. Depois que você passou, beleza, aí você pode tentar virar o volante, tá? Outro ponto, né, vácuo, né, a gente, no seco, a gente costuma pegar vácuo. Eu já falei também aqui de empurrar o seu adversário para vocês dois se ajudarem, serem mais rápidos. E na chuva, eu não recomendo, tá? A menos que você esteja extremamente confiante, que eu acho que não é o caso de quem clicou aqui nesse vídeo, mas porque provavelmente você está aprendendo, você quer saber como correr na chuva ainda, então eu mesmo hoje, depois de 10 anos, não gosto de fazer isso, não faço, então pegar vácuo na chuva não vale a pena, primeiro por causa do risco de você bater no amiguinho da frente e acabar com a corrida dele e eventualmente com a sua, porque você vai se assustar, enfim, e você pode errar.
E 2, por causa do spray, né? Quando você estiver atrás de alguém, vai vir muita água na tua cara, dependendo de como tá a pista. E isso vai acabar com a tua visibilidade. Não recomendo, né? Não vale a pena, não ganha tempo, não faz muito sentido, tá? Mencionei aqui, já estava anotado aqui, mas já mencionei um pouco que chuva forte, se está chovendo forte, é muito melhor que garoa, tá? A chuva forte molha mais a pista, sim, mas ela deixa o jogo mais claro, fica mais fácil de você se adaptar. Quando tá uma garoa, às vezes a garoa fica mais forte, às vezes fica mais fraca, às vezes começa a secar, às vezes não. Às vezes tem kart que se adapta melhor, tem kart que não, então é tudo mais difícil, tá? Então é um ponto importante, tá? De ter em mente. Se a chuva tá forte, você vai se molhar muito mais, sim, mas acredite, vai ser mais fácil do que se tiver uma garoa. Outro ponto é prestar atenção, né? Às vezes você está numa corrida onde, né, você vai correr, só que a chuva já choveu e a pista ficou molhada, parou a chuva e a pista está secando. Nessa situação, preste muita atenção onde você começa a perceber que está secando, né? Você consegue ver isso tanto pelo asfalto quanto pelo que você está sentindo no braço, né? Você vai estar fazendo a pista molhada ainda, você vai continuar fazendo traçado de chuva, tudo do mesmo jeito que eu falei até agora, mas vai ter alguns lugares, conforme, vamos supor que a chuva já parou e você é a terceira bateria depois de que a chuva parou, então provavelmente essa pista já está bem mais seca do que a primeira bateria quando acabou a chuva, entendeu? Então vai reparando onde está mais seco, porque já passou muito kart ali, e às vezes já deu uma boa secada, tá? Outro ponto que, dependendo da pista, né, no Granja tem muito isso, porque tem subida, tem descida, e aí se formam poças, né, muitas vezes. Cuidado com essas poças. Às vezes a gente tá fazendo o traçado, não vê uma poça e toma um banho, você vai tomar um banho e beleza. Mas às vezes, dependendo do kartódromo, dependendo do tamanho da poça, você pode aquaplanar e dar uma errada, né? É claro que o kart é muito baixo e a poça tem que ser muito grande para isso acontecer, mas cuidado com a aquaplanagem, com o erro ali, que pode acontecer nessas poças, tá? Às vezes convém evitar, dependendo de onde ela tá. Se ela tá num ponto importante para você tracionar, para fazer alguma curva, aí beleza, você vai ter que ficar tomando esse banho e logo logo ela vai acabar, porque todo mundo vai passar ali, mas se não, talvez vale pensar em evitar, tá? Outra coisa importante, principalmente se você é a primeira vez que você vai correr na chuva ou coisa assim, foque muito mais em tentar não rodar, porque se você só não rodar, eu garanto que você vai ter um resultado muito melhor que muita gente, porque na chuva, assim, pouquíssimos pilotos têm experiência na chuva, né, porque é natural as pessoas não quererem correr na chuva, é muito mais difícil, enfim, então, e tem muito menos experiência, né, a gente tem muito mais momentos de corrida no seco do que na chuva, então assim, muita gente vai rodar, muita gente vai errar. Às vezes acontece coisa de, na última volta, os pilotos estão brigando, erra, os primeiros rodam. Então, assim, tem muita coisa pode acontecer na chuva. Se você focar em tentar, mesmo que você vá um pouco mais lento que a maioria, mas se você não rodar, a chance de você ter um resultado bom já é muito melhor. Tá? Então, tenta pegar essa experiência, né? E claro, com o tempo de experiência na chuva, você vai vendo onde dá para arriscar mais, onde não dá, né? E ainda assim, uma pilotagem mais conservadora na chuva, até hoje eu faço isso e me garante mais resultado do que ser mais agressivo. Claro que eu não sou mais rápido na chuva porque eu arrisco menos, mas como eu arrisco menos, eu rodo menos, né? Eu tenho menos chance de rodar, então teve uma corrida inclusive recente que eu mesmo rodando fiquei no pódio. Rodei uma vez só, mas a pista estava bem difícil,
Então muita gente rodou, tudo aconteceu naquela corrida, e ainda assim eu fiquei no pódio, né? Então pense sempre nisso, tá? Outro ponto importante, a viseira, né, do seu capacete. Aí depende muito do capacete de cada um. Meu capacete ele já é meio velhinho, então ele não tem uma ventilação tão boa assim, né? Então eu deixo um dedinho da viseira aberto, até no seco eu faço isso, deixo um pouquinho só aberto, não muito, né, para não entrar água, mas o suficiente para entrar o vento e evitar que minha viseira embace, tá? Porque o spray que vai subir naturalmente já dificulta bastante sua visibilidade. Se embaça, aí é muito difícil, tá? Então eu prefiro deixar assim, um pouquinho aberto, para evitar qualquer risco, para ter um pouquinho mais de confiança e enxergar melhor o que eu estou fazendo, porque a visibilidade é difícil mesmo, mas você vai ver que dá para seguir, tá? Não é impossível de pilotar. Outro ponto, atenção redobrada nas largadas, porque as pessoas vão rodar, principalmente na largada. Vão rodar, vai ter o amiguinho que não vai frear na curva 1, vai bater em meia dúzia de kart, vai rodar uns 4, 5 kart, enfim, vai acontecer aquele caos. E se você tentar pensando que isso vai acontecer, né, tentar fugir disso. Então, ou você larga muito bem, que se vier a sua primeira vez, talvez isso não seja possível, mas se você largar lá atrás, às vezes, na primeira curva, vale você tentar fugir da encrenca. Nem foca em, vou ganhar posição ou não. Foge das encrencas, entendeu? Porque vai acontecer, principalmente na primeira volta. E depois, aos poucos, você vai melhorando a sua tocada. Bom, essas são as dicas de pilotagem. Agora eu vou fazer dicas práticas para a sua vida, né? Porque você vai correr de kart, e se você já tem um macacão e você puder e quiser, né, não usar o seu, eu acho até melhor. Por quê? Vai sujar demais. Vai sujar de terra, vai sujar de um monte de sujeira da pista que a gente não enxerga, né? Mas quando você sai da pista, você vai ver o quão sujo tá o seu macacão. E assim, para lavar é triste depois. Então, se você puder usar o do próprio cartódromo, ótimo. Se não, ok. Se não quiser, ok. Mas saiba disso. Vai sujar bastante. Enfim, é o caos no seu macacão e tudo que você estiver usando. A sua sapatilha, a sua luva, a sua... Tudo. Vai sujar tudo. Entendeu? Outra coisa, para você pensar se você vai correr, você está desesperado, né? Assim, saiba que você vai cansar muito menos, né? Uma corrida no seco, se você já correu alguma vez, você sabe que depois dos 30 minutos ali, você sai cansado, você sai com dor no braço, às vezes, enfim, depende muito de cada um, mas você cansa, você sua bastante. Na chuva, provavelmente você nem vai suar, então esforço físico é muito menor, né? É muito mais... É claro que acaba tendo um pouco no braço, porque, como eu falei, você usa mais volante. Mas ainda assim, por você estar mais devagar, esse esforço é menor, tá? Outro ponto é você garantir que você esteja com os seus equipamentos de segurança, né, minimamente ali, protetor de costela, se tiver o cervical é bom também, porque na chuva é mais difícil dos pilotos conseguirem evitar os acidentes. Apesar de ser mais lento o acidente, né, porque tá todo mundo meio com medo de pisar fundo, o acidente é mais provável, porque se alguém rodar, a pessoa vai ter menos chance de conseguir desviar, porque ele vai se assustar, vai frear com tudo e vai rodar junto, né? Geralmente é isso que costuma acontecer. Então, é bom você estar com os equipamentos de proteção, porque se alguém rodar, bater em você, você está protegido, tá? Inclusive, um dos meus piores acidentes foi na chuva, né? Eu tava com a minha proteção, mas era um campeonato, então a galera tava
com muita sede ao pote, mas na curva 1, eu fui um dos que tomei um toque, rodei, e nessa que rodei alguém me bateu em T, e doeu bastante, né? Mas consegui continuar a corrida, foi tudo bem, tá tudo bem comigo, beleza. Mas, então, saiba que é mais comum, tá? Mesmo em campeonato, mesmo se fosse sua corrida, primeira corrida, então, mais chance ainda, tá? Então, garanta que você esteja ali com o seu protetor de costela, que é muito provável que nada de muito grave vai acontecer, tá? E outra coisa que muita gente esquece, eu mesmo já esqueci, leva uma toalha, né, e uma troca de roupa completa para você, um tênis, meia ou chinelo, enfim, completinha para você sair, porque, né, eu hoje, muitas vezes, quando eu vou correr, eu já vou com um macacão, né, eu saio de casa com um macacão, para até ser mais rápido, porque é um pouco longe da minha casa. E aí, se eu fizesse isso, né, na chuva, com o macacão do jeito que ele sai da chuva, quando eu corro com o meu, não dá pra você entrar no seu carro ou no carro de qualquer um com o macacão daquele jeito e sentar num banco, porque você vai acabar com o banco do carro, você vai acabar com o carro da pessoa ou do seu, né? Então, leve uma troca de roupa completa para você poder ir embora em paz. Certo? Isso é o básico que você precisa ter em mente aí para correr na chuva com um mínimo de qualidade. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado e a gente se vê no próximo vídeo.